Glórias a Deus, Deus maravilhoso, Tu és lindo, Senhor. Graças te damos pela Tua presença santa e bendita nesse lugar. Tudo é para Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor é o Teu nome. O Senhor é o centro de todas as coisas, nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Obrigado por tantos benefícios, tanto privilégio. A gente poder vir aqui à Tua casa, abertamente abrir os nossos lábios e adorar o Teu santo e bendito nome. Como Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Sabemos que existem guerras espirituais, né? Guerras no mundo físico também. Mas nós estamos aqui podendo declarar o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Como é maravilhoso podemos estar nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Tem apaixonados pelo Senhor aqui nessa noite? Amém? Quantos querem mergulhar mais na presença de Deus? Amém? Só estes? Quantos querem mergulhar mais na presença de Deus? Através da palavra dele a gente pode se achegar, né? Acrescenta fé no nosso coração. Somos chamados pelo Senhor. E Deus tem sempre... Deus é maravilhoso, Ele é galardoador, abençoador dos que o buscam. Ele tem prazer em nos abençoar. E se revela a nós quando nós, teus filhos, ouvimos e obedecemos a sua palavra. Somos seguidores de Cristo, amém? Quem quer se parecer mais com Jesus aí? Aleluia! Oh Jesus, como Tu és grande e maravilhoso. Vamos meditar na palavra do Senhor então? Vamos abrir no primeiro texto, João, capítulo 13, a partir do verso 1. O Teu ensino é tremendo, Senhor Jesus. Cabe a nós, que tivemos o privilégio de ouvir a Tua palavra, abrir os olhos espirituais, os ouvidos atentos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo quer dizer, e obedecer a Tua palavra, Senhor. Vamos à leitura? João capítulo 13, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhes disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhes fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Respondeu então Jesus: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Assim está bom o som. Mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou-se ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz?
Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, vocês já sabem essas coisas, felizes serão se as praticares. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque é o teu Espírito que convence, que mostra, que abre os nossos olhos, que se comunica conosco, que se relaciona com o nosso espírito. E precisamos, Senhor, de uma igreja, nós precisamos que a igreja acorde, nós precisamos acordar para tudo aquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor Jesus, através dos teus ensinamentos, completos, retos, e muitas vezes simples, porém necessário a obediência, nos instruiu. Ensina-nos então também a obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, tudo que é contrário à tua vontade saia fora, mas tudo que é teu permaneça em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, estamos num tempo maravilhoso, um tempo que o Senhor tem nos mostrado, nos ensinado a rota, para que possamos seguir os passos de Jesus. E o Senhor que se esvaziou de ser igual a Deus, Ele usurpou o direito, e se colocou como servo, veio como homem, e se entregou por nós até a morte de cruz, e morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Ele nos mostrou um caminho que Ele seguiu de dores pela a obediência, mas que trouxe o maior benefício, o maior tesouro, que foi a redenção, para nós, que foi a redenção, o perdão dos nossos pecados, e através de Jesus, o que separava o homem de se relacionar com Deus, o véu que separava se rasgou de cima embaixo, e o homem então teve um relacionamento com Deus restituído. Nós temos direitos e livre acesso ao Senhor quando chegamos da maneira correta, pelas portas do louvor e da adoração, e é lógico, em rendição ao seu nome, não é de qualquer maneira. E o Senhor Jesus que nos serviu, nos abençoou tanto, Ele ensina um caminho da humildade. Ele foi servo, Ele serviu toda a humanidade e se entregou. Interessante que em Mateus capítulo 20 também, quando uma mãe intercedia em favor dos filhos, nos versículos 26 a 28, ela queria que um se assentasse à direita, outro à esquerda de Cristo no céu e na glória. E Jesus, Ele mostra e Ele fala acerca dos governantes aqui dessa terra. E Ele fala com os discípulos dizendo: não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é poderosa, a sua instrução é perfeita, é receita para nós, e o reino de Deus e o caminho de Deus. Eu perguntei para vocês, querem ser mais parecidos com Jesus? Jesus, Ele fala, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. E aí nós vamos entendendo que a renúncia faz parte de todo aquele que quer viver uma vida com um propósito. A vida
do Filho de Deus, nós também como filhos de Deus, uma vida que tem um propósito, que o Senhor nos entrega talentos, dons, o Senhor nos dirige coisas e sementes para que a gente venha plantar. Nós entendemos que para semear essas sementes, para entender os propósitos, muitas das vezes nós vamos ter que abrir mão de coisas que às vezes o nosso coração e a nossa inclinação de carne nos chama a fazer. Mas Jesus nos ensina que esse caminho é um caminho de excelência. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos e ensina que mesmo sendo Senhor e Mestre, assim ele fez para servir, porque todos sabemos que naquele tempo para quem lavava os pés eram os servos, os escravos, as pessoas que ficavam à porta das casas para que as pessoas que adentrassem o local pudessem ser limpas, lavadas para entrar no local. Era das tarefas menores, né? O escalão de quem fazia isso eram as pessoas de mais baixo calão. E Jesus ele se coloca como servo de todos, mostrando que o caminho da excelência, e se quisermos alguma coisa aqui nessa terra, o caminho de honrar e de ser servo dos nossos irmãos, é o caminho da excelência. A palavra de Deus diz que os humildes serão exaltados, mas o orgulho precede a queda. E tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como para Deus, como ao Senhor, sabendo que Ele nos designou para todas as tarefas, tudo que Ele nos entrega e Ele nos capacita a fazer, é para Ele mesmo. Então nós fazemos tudo como para Deus. Ontem foi maravilhoso aqui, tivemos uma noite maravilhosa, o Espírito Santo nos visitou de uma forma diferente. Fomos muito ministrados. Na verdade eu ainda estou um pouco embriagado daquilo que eu recebi ontem, né? Eu dormi à noite extasiado, feliz. Deus falou muito comigo, Deus falou muito com a igreja que estava aqui, com os levitas. E esse caminho, amados, da adoração e de servir ao Senhor, o Senhor nos mostra que essa rota de adoração é a rota que nós temos que fazer de cumprir propósitos aqui nessa terra. E o propósito que a gente tem é que nós não somos como aqueles que não conhecem e não receberam a palavra de Deus. A instrução do Senhor está em que quando Ele nos entrega algo, nós também devemos entregar. Quando os discípulos de Jesus, à porta da entrada do templo, o mendigo pedia esmola, mas aquele não podia se levantar. Agora eu entendi, as caixas estão desligadas aqui, viu, meus retornos. Tá, tem que ligar aqui, está desplugado. Os discípulos do Senhor Jesus falou: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda em nome do Senhor Jesus. O Senhor confia nas nossas mãos aquilo que Ele sabe que nós somos capazes de receber. Na parábola dos talentos fala sobre isso. Ele entregou a cada um segundo a capacidade. Então, quando Deus te entrega uma missão, quando tem um chamado para mim e para a sua vida, e aqui o Senhor Jesus, Ele nos mostra o caminho da humildade, da servidão, de servirmos e abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Ele nos traz isso porque Ele sabe que esse é o caminho da verdade, amados. Esse caminho é o caminho de honrar o Senhor. Ninguém vai honrar a Deus se nós também não servirmos aos nossos irmãos. Eu não sabia, mas eu vou ler mais um texto aqui, porque ontem foi uma sequência tão grande nesse capítulo que eu vou finalizar, eu vou ler esse texto aqui com vocês. Se vocês quiserem abrir, pode abrir Mateus capítulo 25.
Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 31. Amém? Vamos ler aqui, mais um trechinho da palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei virá aos que estiverem à sua direita, ele dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado para vocês desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Vou continuar. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Glórias a Deus por isso. Quando o Senhor nos instrui no caminho da humildade e de sermos servos dos nossos irmãos, de abençoarmos os nossos irmãos, é o caminho da salvação. Você está entendendo e compreendendo isso nesse texto que nós lemos? Porque quando o Senhor nos dá instrução, quando o Senhor nos alimenta, quando o Senhor nos dá a possibilidade de fazer o bem, e nós fazemos, isso é atribuído a nós como sendo justos e sendo corretos diante de Deus. Mas quando nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós negligenciamos. A rota da humildade é uma rota da unidade também, porque nós somos corpo de Cristo, então nós temos que estar juntos no propósito. A igreja tem um papel, o corpo de Cristo tem um papel, nós temos um papel a desenvolver como igreja do Senhor, que é de alcançar as vidas, que é de sermos servos dos nossos irmãos, e nós como igreja temos que nos estruturar, nós temos que nos organizar, nós temos que nos reunir como igreja, nós temos que trabalhar a liderança de forma que possamos cumprir o propósito e o chamado. Alguns já estão despertando, outros nem tanto, alguns respondem, mas nós temos que ter pressa. Temos que ter pressa, porque quanto mais nós demoramos, mais nós deixamos de fazer. E o que Deus tem para esses dias, para as nossas vidas, amados, você pode crer no que eu estou te falando, porque não sou eu, estou falando de mim mesmo, porque o Espírito Santo de Deus tem me incomodado de dia e de noite, porque eu tenho buscado de dia e de noite.
Deus está movendo um tempo da qual a igreja não vai ser aquela igreja que vai ficar dentro da caverna, estacionada e fechada, porque a forma com que o Senhor já nos abençoou, já nos entregou, já fomos tanto ministrados, nós temos que continuar uma rota de humildade. Nós temos que continuar na rota da unidade. Nós temos que continuar na rota de ouvir a palavra e a voz daquele pela qual estamos aqui. O Senhor Jesus, Ele nos dirige a instrução de que nós temos que alcançar as vidas, de que nós temos que tocar e fazer diferença. E nós temos que fazer diferença até aqui dentro da igreja. Mas às vezes tem irmão que nem conhece, nem cumprimenta um outro irmão. E nós estamos num número um pouco reduzido. Quem é acostumado e mais das antigas aqui, era muito difícil. Será que o irmão fulano veio na igreja? Não sei, não deu para ver. Hoje é um tempo que a gente tem que se fortalecer como igreja numa unidade para um propósito. O propósito é o Senhor, a vontade dEle seja feita. Ouvir e obedecer. Nós temos que ser simples com algumas coisas, que o direcionamento de Deus para muitas coisas é simples, mas que na verdade nós temos que ser disciplinados e quem sabe fazer de novo uma rota de deixar um pouquinho uma casca de orgulho e se inclinar e se prostrar diante do Senhor, entendendo que Ele veio para servir e nós temos que servir, porque nós não podemos estar e não fazer. Nós não podemos permanecer em um lugar e não cumprir o propósito. E tem propósito para hoje. Tem propósito para esses dias. Até o final do ano. Nós entramos no último trimestre. Tem muita coisa para acontecer neste lugar. Ontem falamos muito sobre isso, sobre arrumar a casa, nós, o altar da adoração, arrumar, varrer, tirar toda a sujeira, se inclinar, se prostrar a Ele, se render ao Senhor, porque se eu não me render, como eu vou fazer, como eu vou reconhecer, como eu vou me humilhar? É o momento de se render. Se rendendo e se humilhando, eu posso me aproximar, eu vou chegar da maneira certa, eu vou conseguir servir a Deus. Porque não sei, mas já que veio na mente aqui no coração, vou perguntar. Hoje, será que você serve mais no seu trabalho secular, para as correrias, para as coisas do dia a dia, ou o seu propósito central, e você de fato tem vivido e servido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que te deu a vida, aquele que te chamou, aquele que te amou primeiro, aquele que sonhou e tem propósito para você, aquele que te entregou talentos nas mãos, segundo aquele que você poderia receber, e você está vivendo isso, está semeando para uma colheita, para entrar no gozo da presença e da alegria do Senhor, como aquele que multiplicou aquilo que o Senhor entrega, ou nós estamos muito mais focados em outras coisas? Se estamos aqui, fomos plantados pelo Senhor, Ele vai nos alimentar, nada vai nos faltar, Deus vai entregar tudo o que é necessário para que a gente cumpra o propósito que Ele mesmo nos chamou e nos designou, amém? Ele é fiel e maravilhoso. Agora, sim, vai chegar um dia, né, o juízo das nações, que Ele vai separar de um lado das ovelhas e os outros bodes, e a verdade é que temos a oportunidade e o privilégio de receber a palavra, o pão vivo que desceu do céu, e a instrução para viver esses dias, e não sermos enganados. Nós não somos aqueles que têm olhos mas não veem, ouvidos mas não ouvem. Nós somos aqueles que foram descortinados para a palavra se chegar. O céu se abre na nossa direção. Muitas vezes nós vemos o fluir e o agir de Deus na nossa vida.
Porque Ele deseja e tudo que Ele quer, Deus quer se relacionar conosco. Tudo tem a ver com relacionamento. Tudo tem a ver com a intimidade. Aqueles que foram discipulados por Jesus por 3 anos, eles tinham a intimidade, o privilégio de estar naquele lugar, ali no cenáculo, às vésperas, às portas de Jesus se entregar por nós. E Jesus dá um ensinamento lindo desse, verdadeiro, de uma entrega, sabendo que Ele estava prestes a se entregar e morrer por nós. Ele fala e ensina aos discípulos: façam isso e vocês serão também felizes. Se está faltando alegria, é porque nós temos instrução, mas nós não estamos cumprindo. E a grande verdade é que se nós ouvimos e obedecemos, isso quer dizer que nós amamos. Isso é a palavra de Deus. E se nós ouvimos e obedecemos, então amamos ao Senhor, Ele se revela a nós. Essa é a palavra de Deus. Então, se nós queremos ser felizes, ter relacionamento com Deus, cumprir propósito nessa vida, fazer aquilo a qual o Senhor nos chamou, nós temos que fazer com toda a intensidade, com a integridade. Então Ele se revelará a nós. Ninguém vai ser feliz se não cumprir o propósito aqui nessa terra. Se não obedecer a Deus, não tem como a gente ser feliz. Eu vou tentar ser até um pouco mais específico. Sem Deus, ninguém é completo. Nós temos a essência de Deus. Porém, se nós não estivermos nele, se não permanecemos na sua palavra, Ele não permanecerá em nós. Mas para nós estarmos no Senhor, nós temos que ouvir e obedecer. Então ninguém vai ser feliz nessa vida, se não ouvir a voz do Senhor e obedecer. Porque Ele não vai permanecer com aquele que é rebelde, com aquele que é negligente, com aquele que se rebela contra a sua palavra e a sua vontade, e contra os seus propósitos. E contra a própria semente e os talentos que Ele mesmo nos entregou. E disse: vades e deis fruto, e vosso fruto vai permanecer. E vocês serão meus discípulos verdadeiramente. E vocês serão chamados e conhecidos pelo meu nome. Eu vou escrever o nome de vocês no livro da vida. E serão o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se nós ouvimos e obedecemos o Senhor. Então não tem caminho, não tem rota para aquele que só quer escutar. O caminho de Cristo, o caminho do Senhor Jesus, é um caminho de entrega, é um caminho de entrega. Mas nós sabemos, e Pedro disse isso: Senhor, e nós entregamos tudo para te seguir. E Jesus responde: sim, quem entrega, verdade eu vos digo que aquele que entregar bens, propriedades, entregar aquilo que é necessário para me seguir, e verdadeiramente ouvir e seguir a minha palavra, ainda nessa terra vai receber 100 vezes mais, e na era vindoura a vida eterna. Mas nós não estamos aqui como caça-recompensas. Deus é bom o tempo todo. Nós estamos aqui porque nós viemos dele e vamos voltar para Ele. E uma vida sem propósito é uma vida triste, é uma vida depressiva, é uma vida com sonhos vazios. Agora, o caminho do Senhor Jesus é um caminho de entrega, de amor. E para você amar o Senhor só tem um segredo: receber Ele no seu coração e se render a Ele. Então, quando Ele entra, porque você o convidou,
com o coração disposto, humilde, entregue, aberto, íntegro diante de Deus, porque o Senhor não quer uma entrega com palavras, mas o Senhor quer uma entrega verdadeira, genuína. Quando isso acontece, amados, então nós temos comunhão com Deus, porque então nós o amamos, não de palavras, mas com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e aí Ele se revela a nós. Então, obedecendo a sua palavra, seremos os seus discípulos, e então cumpriremos chamado, propósito, e seremos extremamente frutíferos e abençoados, felizes. É maravilhoso poder servir ao Senhor, porque na perseverança é produzido maturidade, e nessa perseverança e com maturidade, sabendo que tudo é como uma prova que Deus nos coloca, passamos por provas, por prensas, por situações adversas, mas nós sabemos que tudo isso que passamos, enfrentamos, vivemos, é Ele mesmo que está no controle, e Ele mesmo está nos treinando. E quando vemos dessa forma, alegria no coração de quem é filho, e quem confia em Deus, nós conseguimos trilhar essa rota alegres. Um Deus que dá uma paz que excede o entendimento, também dá paz em meio a situações de tribulações e de guerras. Abra os teus olhos espirituais e veja, é o Senhor quem está fazendo tudo isso, permitindo isso. Da minha e da sua parte, eu não posso parar de ouvir, e muito menos de obedecer. Então, todas as coisas, no tempo dEle, e da forma que Ele quer, vão se cumprir na minha e na sua vida, aqui nesse lugar, no nosso ministério, aquilo para qual Ele nos chamou e nos designou, porque todas as vezes que somos fiéis ao Senhor na sua palavra, e nós cumprimos o papel e lançamos a semente da forma que Ele semeou e plantou na nossa vida, a multiplicação vem de forma extraordinária. Pode perceber, muitas coisas nas nossas vidas não acontecem de forma comum, como acontecem com as pessoas que não têm Jesus. Quando Deus olha para nós e o tempo dele chegou de abençoar, a bênção ela vem e não vai acrescentar dores. O Senhor escancara. Deus sabe abençoar na medida certa, segundo a capacidade que você tem de receber. Amém? E essa igreja está num tempo, amados, que nós precisamos nos unir, nos fortalecer no Senhor. Nós temos que ir pela rota da humildade, ouvir, obedecer, nos organizar, varrer a casa, tirar as coisas que estão fora do lugar. Tira da sua vida, do templo de adoração, do seu altar de adoração, aquilo que está fora do lugar, não permitindo que cumpra o propósito e o chamado para aquilo que Deus já estabeleceu, e vamos nos unir e vamos vencer em nome do Senhor Jesus, porque é pelo poder dEle, não são com forças carnais, mas sim espirituais, que são poderosas em Deus para destruir em todo e qualquer inimigo que se levante contra a igreja do Senhor. Amém? O seu braço forte nos sustenta e nos guarda. Se Ele nos trouxe até aqui, é porque Ele tem mais, muito mais, para nos entregar. O Senhor é apaixonado por mim e por você, amados. É por isso que Ele não nos deixa sem instrução. Ouve a instrução do Senhor, e tudo te vai bem. Se você ouvir, as coisas vão acontecer. Se você obedecer, as coisas vão acontecer. Não é por aquilo que temos hoje, mas é pela forma,
pela qual nós obedecemos o Senhor e aí conquistamos aquelas coisas. Existe um processo, amados. E na nossa vida nós temos que entender aonde nós estamos, que tempo no mundo espiritual nós estamos vivendo. E o Senhor nos chama assim, por uma rota de humildade, de unidade, de um entendimento que tem um propósito a ser cumprido ainda nesses dias. E que esse lugar vai ser limpo, vai ser reestruturado, vai ser reorganizado. E eu já percebi que o Senhor já levantou os seus, aqueles que vão ser colocados para cumprir os propósitos. Amém? Amém? É com você essa palavra. É comigo essa palavra. Deus não se equivocou quando Ele chamou eu e você para estarmos aqui na sua presença. Então vai acontecer. Porque não é por minha causa nem por sua causa, é pela obra de Deus. Tudo é para Ele. E Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Tudo é estabelecido por Ele. Toda autoridade é dada por Ele. E Ele é fiel. E tudo vai se cumprir. Amém? Glórias a Deus. Então nós fomos chamados para dar resposta para essa humanidade, para a humanidade. E a resposta é: eu vou ouvir, eu vou alcançar, eu vou cumprir o propósito, eu vou servir, vou ser servo dos meus irmãos. Eu não vou permitir que as coisas passem e o tempo passe e eu deixe um dia sequer de cumprir o meu chamado e o propósito. Eu não quero passar nem um dia mais longe da presença de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E para isso eu preciso ter comunhão com Ele, com o Espírito Santo. Eu preciso ter intimidade com Deus. E Ele enxuga então os pés dos discípulos. E diz: sim, eu sou Senhor, eu sou Mestre. Mas eu estou fazendo isso para que vocês entendam e que vocês também o façam. Nós fomos chamados para cumprir um propósito, amados. Levanta-se, igreja do Senhor. Levantem-se, discípulos. Levantem-se todos aqueles que verdadeiramente querem se parecer com Jesus e querem seguir Jesus. Jesus sempre vai ser o centro e a razão de estarmos aqui. E Ele sim vai fazer com que a gente seja feliz, abençoado e próspero. Amém? Vamos nos colocar de pé, amados. Vamos nos colocar de pé. Hoje é um culto de renovação de aliança. Nesse momento nós vamos também ofertar, dizimar na casa do Senhor. Nós temos que nos converter nas finanças também. Nós temos que adorar o Senhor com tudo que temos e com tudo que somos. Nós vamos servir na casa do Senhor com amor, com integridade, com honra. O Senhor vai trazer todas as coisas e vai nos abençoar. E nós nunca vamos vencer, o Senhor nos dá. Toda semente que for depositada nessa noite no altar, eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e entregar com o coração aberto, segundo Deus propõe no seu coração, o Senhor vai trazer uma grande multiplicação na sua vida. E aquele que dizimar na casa do Senhor, o Senhor repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. A mão do Senhor protege-nos, protege as nossas vidas, protege as nossas finanças. Que Deus te abençoe. Você que está ouvindo também, que Deus toque, se o Deus tocar o seu coração, faça segundo Ele propõe no seu coração. Feche os teus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, muito obrigado pela tua instrução, pela tua palavra. Muitas vezes quão simples são os teus ensinamentos, e nós, Senhor, precisamos simplesmente
ser organizados, ser disciplinados para te ouvir e te obedecer, e não deixar que as outras coisas tomem lugar, aquilo que é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, ser servos, ser humildes, honrar o teu santo e bendito nome, com tudo que temos, com tudo que somos. Dessa forma, Senhor, aceita também, Senhor, as ofertas, o dízimo, Senhor, dos teus filhos, e abençoa, Senhor, seca os teus filhos, multiplica a sementeira, Senhor. Tudo aquilo que entregamos, Senhor, nós sabemos que plantamos numa terra fértil, Pai. Então que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre cada um bênçãos sem medidas, em nome de Jesus, amém. Se você vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, pode trazer aqui no altar do Senhor. Se você vai fazê-lo de forma pela internet, pelos aplicativos, que Deus te abençoe também em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas ofertas são sementes que o Senhor nos entregou. A palavra do Senhor nos garante isso, né? E quando nós semeamos, nós sabemos que toda semente aponta para uma colheita. Deus é fiel. Posso ouvir amém, igreja? Você que está ofertando também pelo aplicativo, através do Pix, é o nosso CNPJ, o CNPJ da igreja. Então, você vai consagrá-lo também ao Senhor, amém? Vamos orar? Vamos abençoar? Pai de amor, aí está diante de Ti, meu Deus, os dízimos, ofertas, os Teus filhinhos. Que a Tua palavra se cumpra na plenitude na vida deles, meu Pai. Sejam eles prósperos e abençoados, meu Pai. E tudo aquilo que eles puserem as mãos, meu Deus, venha a ser tremendamente abençoado e multiplicado. Que os Teus filhos tenham uma colheita de excelência para a honra e glória do Senhor. E toda a igreja que concorda, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor, amados. A ceia, ela é uma ordem do Senhor Jesus. Pode se assentar. A ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Na Bíblia tem duas ordens expressas de Jesus. Uma é que a gente se batize, é uma condição, né? Quem crê e for batizado será salvo. Mas a ordem mesmo que Deus dá aos seus discípulos é para nós fazermos discípulos. Porque aquele que faz discípulos está cumprindo o mandamento do Senhor. Que Ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês, que eu tenho ordenado a vocês. Então, o Senhor está aqui neste lugar, amém, igreja? Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 25, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo
e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe do pão e do cálice. Amém? Enquanto os irmãos vão passando, você vai pegar, segurar na sua mão, vamos estar em espírito de oração e vamos estar adorando ao Senhor com cânticos, né? Vamos estar na presença do Senhor, você segura na sua mão esse pedaço de pão, amém? A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, e se tiver algo que você precisa se reconciliar, firma agora esse propósito com o Senhor. Pai de amor, nessa hora entrando na Tua presença, Senhor, nós te pedimos perdão, meu Pai, ó Deus, pela nossa negligência, pelo nosso pecado, pela nossa distração, meu Pai. Espírito Santo, faz de nós, Senhor, servos, discípulos frutíferos para o Teu reino, para a Tua obra, meu Pai. Meu Deus, que possamos, tudo aquilo que pusermos as mãos, ser abençoado, que o Senhor nos use, meu Deus, que nós possamos ganhar almas para Ti, Senhor, e Te servir, Senhor, e Te adorar, meu Pai. Nessa hora também, meu Deus, nós consagramos a Ti este pão e este vinho, que é o Teu corpo e o Teu sangue que foi derramado por nós, meu Pai. Que a Tua bênção venha sobre nós, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, a Tua salvação. Nós aqui renovamos essa aliança, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que essa era a nova aliança, Senhor, no Teu corpo e no Teu sangue. E fazemos isso em Tua memória, meu Deus, até o dia da Sua volta, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Consagramos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E a igreja que concorda diga amém. Pode participar do pão e também do vinho. Aleluia, Jesus. A Ti seja toda a honra, toda a glória, Senhor Jesus. Todo o nosso louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua obediência, por ser servo, por ter vindo se esvaziando de toda a Sua glória, Senhor, e vindo como homem, como nós, Senhor, se humilhando, meu Deus, mas sempre obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Jesus, o Pai, lhe deu o nome que está acima de todo nome, e ao nome do Senhor Jesus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Tu és o Senhor, para a glória do Deus Pai. Yeshua Hamashia, Adonai, Maranata, vem, Senhor Jesus, para a Tua igreja que Te espera, meu Pai. Oh, meu Pai, muito obrigado, Pai de amor, por ter enviado o Senhor Jesus. O Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor está aqui, nos fazendo lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que o amor do único e verdadeiro Deus, a graça e a salvação que está somente em Jesus Cristo, a comunhão e a presença bendita do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Dê um abraço bem forte aí no seu irmão. Glória a Deus. A Covid passou, não tem mais pandemia. Nós somos corpo do Senhor Jesus Cristo, um só em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Uma ótima semana.
Uma semana abençoada, de muita vitória para você, para tua casa, para toda a tua família, no nome de Yeshua.